Jesus lhe indica o novo modo de vida. Agora, continuo narrando desde onde parei, e eis aqui como se seguiu. Pela manhã fui comungar, logo que recebi a Jesus, de repente lhe disse: Meu Senhor, olha em que tempestade me encontro. Deveria agradecer-te porque has dado luz ao confessor para dar-me a obediência de sofrer. Ao invés, minha natureza o sente tanto que eu mesma fico confusa ao ver-me tão má. Mas tudo isto é nada, porque tu que queres o sacrifício, me darás também a força. Porém, a razão de mais peso em mim é ter que estar tanto tempo sem poder te receber no sacramento. Quem poderá resistir sem ti? Quem me dará a força? Onde poderei encontrar um consolo em minhas aflições? E enquanto isto dizia, sentia tais penas no coração por esta separação de Jesus sacramentado, que chorava copiosamente. Então o Senhor, compadecendo-se de minha debilidade, disse-me: Não temas, eu mesmo sustentarei tua debilidade. Tu não sabes que graças te hei preparado, por isso temes tanto. Não sou eu onipotente? Não poderei eu suprir a privação de que me recebas no sacramento? Por isso, resigna-te, põe-te como morta em meus braços, oferece-te vítima voluntária para reparar-me as ofensas, pelos pecados e para evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu te dou em penhor minha palavra de não deixar nem sequer um só dia sem vir a visitar-te. Até agora tu has vindo a mim. De agora em diante virei eu a ti. Não estás feliz? Assim me resignei à santa vontade de Deus e fui surpreendida por este estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a dar-me? É impossível poder dizê-lo detalhadamente. Poderei dizer alguma coisa confusamente, mas por quanto possa, e para cumprir a santa obediência que assim o quer, me esforçarei em dizer por quanto me seja possível. Recordo que desde o princípio deste estar continuamente na cama, meu amante Jesus muito frequentemente se fazia ver, o que não havia feito no passado. Desde o princípio me disse que queria que levasse um novo modo de vida para dispor-me àquele místico desposório que me havia prometido. Dizia-me: Amada de meu coração, te pus neste estado a fim de poder vir mais livremente e conversar contigo. Olha, te hei liberado de todas as ocupações externas, a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição, e assim tu possas estar em contínuo holocausto ante a mim. Se não te houvesse posto na cama, devendo tu desempenhar os deveres de família e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia eu vir tão frequentemente e fazer-te partícipe das ofensas conforme as recebo. No máximo, deveria esperar que cumprisse teus deveres. Mas agora não. Agora temos ficado livres. Não há ninguém que nos moleste e que interrompa nossa conversação. De agora em diante, minhas aflições serão tuas, e as tuas minhas. Meus sofrimentos teus, e os teus meus. Minhas consolações tuas, e as tuas minhas. Uniremos todas as coisas juntas, e tu tomarás interesse de minhas coisas como se fossem tuas,
e assim farei eu das tuas. Não haverá mais entre nós dois, isto é meu e isto é teu, mas tudo será comum de ambas as partes. Sabes como hei feito contigo? Como um rei quando quer falar com sua esposa rainha, e esta se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei, que faz? A toma e a leva dentro de seu quarto, fecha as portas para que nenhum possa entrar a interromper sua conversação e ouvir seus segredos. E assim, estando sozinhos, se comunicam reciprocamente suas aflições e seus consolos. Agora, se algum imprudente fosse bater à porta, a gritar atrás dela e não os deixasse desfrutar em paz de sua conversação, o rei não o tomaria a mal? Assim hei feito eu contigo, e se alguém te quisesse distrair deste estado, também me desgostaria. E continuou dizendo-me: Quero de ti perfeita conformidade à minha vontade, de tal modo de desfazer tua vontade na minha, desapego absoluto de toda coisa, tanto que tudo o que é terra seja tido por ti como esterco e podridão que dá horror só ao vê-lo. E isto porque as coisas terrenas, embora não tivesse apego a elas, só em tê-las em torno e olhá-las ensombrecem as coisas celestiais e impedem realizar esse místico desposório que te hei prometido. Além disso, quero que assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem primeiro a mim e em seguida a seus benfeitores. Assim tu, contenta-te com o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um obstáculo em tua mente, e com santa indiferença, sem pensar se isso te faria bem ou mal, te submetas à vontade dos demais. Isto me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me dava o confessor. Não sei porquê, mas queria que tomasse quinina, e tinha imposto a obediência de que cada vez que vomitasse, outras tantas devia voltar a tomar o alimento. Agora, a quinina me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. Tomava o alimento e enquanto o tomava, e às vezes no próprio momento de tomá-lo, pelos contínuos acessos de vômito, estava obrigada a devolvê-lo e permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava atrever-me a pedir nada, e eu mesma tinha vergonha de pedir. Pensava comigo mesma: que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Se me dão alguma coisa, a tomo. Se não, o Senhor se ocupará. Assim eu passava, feliz de poder oferecer alguma coisa a meu amado Jesus. Isto não durou muito tempo, mas aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor disse-me: Pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar quinina e de não fazer-te tomar o alimento tantas vezes, que eu te darei luz. Depois veio o confessor e eu lhe disse. E ele disse-me: Para não mostrar singularidades, de agora em diante, quero que tomes o alimento uma só vez ao dia. E suspendeu também a quinina. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome, mas o vômito não cessou. Essa única vez que tomava o alimento era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor não me há dado jamais esta obediência,
dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então o dizia ao Senhor, e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença. Quero que estejas no que te diz a obediência. E assim continuei fazendo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que me havia dito o Senhor por um certo tempo, e que eu assim havia dito ao confessor, os sofrimentos continuavam me surpreendendo diariamente, e ele se via obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a dar-me a obediência de não dever estar mais naquele estado, e agregava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer, especialmente minha natureza queria liberar-se daquele estar continuamente na cama, que por quão bela fosse, era sempre cama. Aquele ter que sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza, e estar obrigada a dizê-las aos demais, é um verdadeiro sacrifício. Por isso, a natureza fez seu ofício. Consolou-se toda ao sentir da esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer, ou a permanecer na cama, se o Senhor assim o quisesse, porque havia começado a experimentar quão bom havia sido o Senhor comigo, e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza às coisas, e o amargo o converte em doce. Quando me deu a obediência de não ter que estar mais na cama, eu comecei a resistir e dizia ao Senhor: que queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Mas se tu queres, dai luz ao confessor. Então eu estou disposta a fazer o que queres. E passei toda uma noite discutindo com o Senhor. Quando vinha, dizia-lhe: meu amado Jesus, tem paciência, não venhas, porque a obediência não permite que me faças participar em teus sofrimentos. Até que pela manhã eu venci. Sentia-me livre de sofrimentos, quando em um instante veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a Ele, que não pude resistir-lhe. Perdi os sentidos e me encontrei junto com Ele, mas tão estreitada que, por quanta oposição fazia, não pude separar-me de Jesus. Estando com Jesus, eu me sentia toda aniquilada e tinha uma certa vergonha por tantas oposições que lhe havia feito durante a noite, e lhe disse: Esposo Santo, perdoa-me, é o confessor que assim o quer. E ele me disse: não temas, quando é a obediência, eu não me ofendo. E continuou: vem, vem a mim, hoje é ano novo, quero dar-te teu presente. Justo aquela manhã, era o primeiro dia do ano. Então aproximou seus puríssimos lábios aos meus e verteu um leite docíssimo, beijou-me e tomou um anel de dentro do seu lado e disse-me: hoje quero te fazer ver o anel que te hei preparado para quando te desposar. Depois disse-me: diz ao confessor que é minha vontade que continues estando na cama, e como sinal de que sou eu, diz-lhe que há guerra entre Itália e África, e que se ele te dá a obediência de continuar sofrendo, não deixarei fazer nada a ambas as partes, se porão em paz. No mesmo instante de dizer estas palavras, senti-me circundada por sofrimentos, como por uma veste, e por mim mesma não pude liberar-me. Pensava comigo mesma:
Que dirá o confessor? Porém, não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus verteu em mim produzia tal amor a ele que me sentia languidecer e sentia tanta saciedade e doçura que depois que veio o confessor e me fez voltar daquele estado e a família me levou o alimento, sentia-me tão satisfeita que o alimento não descia. Mas para cumprir a obediência que assim queria, tomei um pouco, mas logo fui obrigada a devolvê-lo, mesclado com aquele leite que me havia dado Jesus. E ele, como brincando, disse-me: Não te bastou o que hei te dado? Não estás satisfeita ainda? Eu ruboreci toda, mas rápido lhe disse: Que queres de mim? É a obediência. Quando veio o confessor, começou a inquietar-se e a dizer-me que era desobediente. Ou então dizia-me: É uma enfermidade. Se fosse coisa de Deus, te havia feito obedecer. Por isso, em vez de chamar ao confessor, deves chamar aos médicos. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que me havia dito o Senhor, como hei dito acima. E ele me disse que era verdade que havia guerra entre África e Itália, e disse: Veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de fazer-me continuar sofrendo. Depois de cerca de 4 meses, um dia veio o confessor e me disse que haviam chegado notícias de que a guerra que havia entre África e Itália, sem fazer-se nenhum dano entre elas, havia terminado, firmando a paz. Assim o confessor ficou mais persuadido e me deixou ficar em paz. Então meu doce Jesus não fazia outra coisa que me dispor àquele místico desposório que me havia prometido. Se fazia ver, estando eu nesse estado, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, segundo lhe agradava, e às vezes era um contínuo ir e vir. Me parecia um apaixonado que não sabe estar sem sua esposa. Assim fazia Jesus comigo, e às vezes chegava a dizer-me: Olha, te amo tanto que não sei estar se não venho. Sinto-me quase inquieto pensando que tu estás sofrendo por mim e que estás sozinha. Por isso vim para ver se tens necessidade de alguma coisa. E enquanto assim dizia, ele mesmo me levantava a cabeça, punha seu braço detrás de meu pescoço e me abraçava, e enquanto assim me tinha, me beijava. E se era tempo de verão e fazia calor, de sua boca mandava um hálito refrescante, ou bem tomava alguma coisa em sua mão e me abanava, e depois me perguntava: Como te sentes? Não te sentes melhor? Eu lhe dizia: Em qualquer modo em que se está contigo, se está sempre bem. Outras vezes vinha, e se me via muito débil pelo contínuo estar naqueles sofrimentos, especialmente se o confessor vinha na noite, meu amante Jesus vinha, e vendo-me naquele estado de extrema debilidade, tanto que às vezes me sentia morrer, se aproximava a mim e de sua boca vertia na minha aquele leite. Ou então me fazia ficar ao seu lado e eu chupava torrentes de doçuras, de delícias e de fortaleza. E ele me dizia: Quero ser propriamente eu, teu tudo, e também teu alimento, da alma e do corpo. Quem pode dizer o que eu experimentava, tanto na alma como no corpo, por estas graças que Jesus me fazia? Se eu o quisesse dizer, me estenderia demasiado. Recordo que às vezes, quando não vinha logo, me lamentava com ele, dizendo-lhe: Ah, esposo santo, como me has feito esperar, tanto que não podia resistir mais.
me sentia morrer sem ti. E enquanto assim dizia, era tanta aflição que sentia que chorava, e ele se compadecia todo de mim, enxugava-me as lágrimas, beijava-me, abraçava-me e dizia: Não quero que chores. Olha, agora estou contigo. Diz-me o que queres. Eu lhe dizia: Não quero outra coisa que a ti, e só deixarei de chorar quando me prometeres que não me farás esperar tanto. E ele me dizia: Sim, sim, te contentarei. Um dia, enquanto estávamos nisto, e era tanta a dor que sentia que não podia deixar de chorar, meu bom Jesus me disse: Quero contentar-te em tudo. Sinto-me tão atraído a ti que não posso fazer menos que fazer o que tu queres. Se até agora te hei tirado a vida exterior e me hei manifestado a ti, agora quero atrair tua alma a mim, a fim de que por todas as partes que eu for, possas vir junto comigo. Assim poderás desfrutar mais e estreitar-te mais intimamente a mim, o que não has feito no passado. Uma manhã, não recordo muito bem, creio que haviam passado cerca de 3 meses desde que comecei a ficar continuamente na cama. Enquanto estava em meu acostumado estado, veio meu doce Jesus com um aspecto todo amável, como um jovem com a idade de cerca de 18 anos. Oh, como era belo! Com seus cabelos dourados e todos encaracolados, parecia que encadeava os pensamentos, os afetos, o coração. Sua fronte serena e ampla, onde se olhava como dentro de um cristal o interior de sua mente, e se descobria sua infinita sabedoria, sua paz imperturbável. Oh, como sentia tranquilizar minha mente, meu coração. De fato, minhas próprias paixões diante de Jesus caíam por terra e não se atreviam a dar-me a mínima moléstia. Eu creio, não sei se me equivoco, que não se pode ver a este Jesus tão belo se não se está na calma mais profunda, tanto que o mínimo indício de intranquilidade impede ter uma vista tão bela. Ah, sim, só ao ver a serenidade de sua fronte adorável, é tanta a infusão de paz que se recebe no interior, que creio que não há desastre, guerra mais feroz que diante de Jesus não se acalme. Ó meu tudo e belo Jesus, se por poucos momentos em que te manifestas nesta vida comunicas tanta paz, de modo que se podem sofrer os mais dolorosos martírios, as penas mais humilhantes com a mais perfeita tranquilidade, parece-me uma mescla de paz e de dor, que será no paraíso. Oh, como são belos seus olhos puríssimos, cintilantes de luz! Não é como a luz do sol, que querendo vê-la ofende a nossa visão. Não. Em Jesus, enquanto é luz, se pode muito bem fixar o olhar, e só com o olhar o interior de sua pupila, de uma cor azul escuro, oh, quantas coisas me dizia! É tanta a beleza de seus olhos, que um só olhar seu basta para fazer-me sair fora de mim mesma e fazer-me correr atrás dele por caminhos e por montanhas, pela terra e pelo céu. Basta um só olhar para transformar-me nele e sentir descer em mim algo de divino. Quem pode dizer, além disso, a beleza de seu rosto adorável? Sua tez branca, parecida com a neve tingida de uma cor de rosas das mais belas. Em suas bochechas rosadas se descobre a grandeza de sua pessoa,
um aspecto majestosíssimo e todo divino, que infunde temor e reverência, e ao mesmo tempo dá tanta confiança que, quanto a mim, jamais hei encontrado pessoa alguma que me dê ao menos uma sombra da confiança que dá meu amado Jesus, nem em meus pais, nem nos confessores, nem em minhas irmãs. Ah, sim, esse rosto santo, enquanto é tão majestoso, ao mesmo tempo é tão amável, e essa amabilidade atrai tanto, de modo que a alma não tem a mínima dúvida de ser acolhida por Jesus, por quão feia e pecadora se veja. Belo é também seu nariz afilado, proporcional a seu sacratíssimo rosto. Graciosa é sua boca, pequena, mas extremamente bela, seus lábios finíssimos de uma cor escarlate. Enquanto fala, contém tanta graça que é impossível poder descrevê-lo. É doce a voz de meu Jesus, é suave, é harmoniosa. Enquanto fala, sai de sua boca um perfume tal que parece que não se encontra sobre a terra. É penetrante, de modo que penetra tudo. Sente-se descer pelo ouvido ao coração, e ó, quantos afetos produz. Mas quem pode dizer tudo? Aliás, é tão agradável que creio que não se podem encontrar outros prazeres como os que se podem encontrar em uma só palavra de Jesus. A voz de meu Jesus é potentíssima, é operante, e no mesmo ato que fala, faz o que diz. Ah, sim, é bela sua boca, porém mostra mais sua formosa graça no ato de falar. Então se vêem seus dentes, tão nítidos e bem alinhados, e exala seu sopro de amor que incendeia, resplandece, consome o coração. Belas são suas mãos, suaves, brancas, delicadíssimas, com seus dedos proporcionais, e os move com uma maestria tal que é um encanto. Oh, como és belo, todo belo, ó meu doce Jesus! O que hei dito de tua beleza é nada, e mais, parece-me que hei dito muitos desatinos, mas que queres de mim? Perdoa-me, é a obediência que assim o quer. Por mim, não me haveria atrevido a dizer nenhuma palavra, conhecendo minha incapacidade. Agora, enquanto via a Jesus com o aspecto já descrito, de sua boca me enviou um sopro que me investia toda a alma, e me parecia que Jesus me atraía com esse sopro atrás dele, e comecei a sentir que a alma saía do corpo, a sentia realmente sair de todas as partes, da cabeça, das mãos e até dos pés. Sendo esta a primeira vez que me sucedia, dentro de mim comecei a dizer: agora morro, o Senhor veio para me levar. Quando me vi fora do corpo, a alma tinha a mesma sensação do corpo, com esta diferença, que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não. É um corpo de luz. Portanto, senti um temor, mas Jesus continuava enviando-me esse sopro e disse-me: se tanto te causa dor o estar privada de mim, agora vem junto comigo, porque quero te consolar. E Jesus tomou seu vôo, e eu tomei o meu junto a ele. Giramos por toda a abóbada do céu. Oh, como era belo passear junto com Jesus! Ora apoiava a cabeça sobre seu ombro, e com um braço detrás de suas costas e com a outra mão em sua mão, ora se apoiava Jesus em mim. Quando chegávamos a certos lugares onde a iniquidade mais abundava, ó, quanto sofria meu bom Jesus!
Eu via com mais claridade os sofrimentos de seu coração adorável, o via quase desfalecer, e lhe dizia: Apoia-te em mim e faz-me partícipe de tuas penas, pois não resiste minha alma ao ver-te sofrer sozinho. E Jesus me dizia: Minha amada, ajuda-me, que não posso mais. E enquanto assim dizia, aproximava seus lábios aos meus e vertia uma amargura tal que sentia penas mortais quando entrava em mim esse licor tão amargo. Sentia entrar como tantas facas, pontas, flechas que me transpassavam de lado a lado. Em suma, em todos meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, dava participação destes sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer as penas? Só o próprio Jesus, que era testemunha, porque os demais não podiam mitigar minhas penas, estando naquele estado de perda dos sentidos, e se esperava quando estava presente o confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos e não me restava mais que dar o último suspiro. Oh, quantas vezes a morte ha zombado de mim, mas virá um dia em que eu zombarei dela. Então vinha Jesus e me tomava entre seus braços, me aproximava ao seu coração e, ó, como me sentia regressar à vida. Depois, de seus lábios vertia um licor docíssimo, e assim se mitigavam as penas. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia esse amargo venenoso. Se eram pecados de desonestidade, vertia uma coisa de podridão fedorenta, e quando voltava a mim mesma, sentia tão bem aquele mau cheiro, e era tanto aquele fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento, quando o devolvia, sentia que saía de minha boca aquela podridão mesclada com o alimento. Alguma vez me levava às igrejas, e também aí meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal a seu coração aquelas obras, santas, sim, mas feitas descuidadamente, aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente, parecia que mais insultavam a Jesus em vez de dar-lhe honra. Ah, sim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Oh, quantas vezes se lamentava, dizendo: Filha, também há gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem. Mesmo nos lugares mais santos, ao receber os próprios sacramentos, em vez de sair purificados, saem mais manchados. Ah, sim, quanta pena dava a Jesus ver gente que comungava sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume, e alguns, dá horror dizê-lo, por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me há feito ver estas cenas tão dolorosas! Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus era obrigado a descer, porque era chamado pela potestade sacerdotal às mãos do sacerdote. E se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue ou manchadas de lama. Oh, como dava compaixão o estado de Jesus,
tão santo, tão puro, naquelas mãos que davam horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas era obrigado a permanecer até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia aí com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha apressadamente a mim e se lamentava. E antes que eu o dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão de meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto isto dizia, derramava de sua boca na minha. Mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão fedorenta, mesclada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante, que às vezes eu não podia tragar. Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia este derramar de Jesus? Se ele mesmo não houvesse me sustentado, certamente haveria morrido vítima disso. Contudo, só derramava em mim a mínima parte. Que será de Jesus que contém tanto e tanto? Oh, como é feio o pecado! Ah, Senhor, fazei-o conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes me fazia ver também cenas tão consoladoras e belas que raptavam, e estas eram ver a bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Deus, como é alto, grande, sublime seu mistério! Como era belo ver ao sacerdote que celebrava a missa e a Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício, e às vezes fazia desaparecer de todo ao sacerdote, e Jesus sozinho celebrava a missa e eu o escutava. Oh, como era comovedor ver a Jesus recitar aquelas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer quão consolador me era ver estas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso as passo em silêncio. Mas enquanto isto dizia, Jesus se há movido em meu interior, me há chamado, e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência se necessita contigo. Pois bem, te contentarei. Ó, doce amor, direi alguma pequena coisa, mas dá-me tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atreveria a pôr nenhuma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes.